Olá, família! Hoje eu estou aqui com o pastor Marcos. Pastor Marcos é pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, Curitiba. E o pastor Marcos desenvolve o seu ministério trabalhando com família, mas também tem uma vasta experiência na área de libertação. E hoje eu quero conversar um pouquinho com o pastor Marcos a respeito da sua experiência e como Deus tem usado essa ferramenta da libertação, trazendo cura e restauração para as famílias nas quais ele está trabalhando. Pastor, fala um pouquinho para nós da sua experiência. Bom, pastor Rosângela, é um prazer estar aqui com vocês, esse povo querido aí de Moriaé, né? Moriaé. Em Minas. Que Deus abençoe essa igreja, todo o trabalho que vocês têm feito, um trabalho de excelência. Amém. A experiência que eu tenho na área de libertação, já são 11 anos que a gente tem trabalhado, e a gente identificou a necessidade, porque pessoas chegavam muito feridas na igreja, machucadas, pessoas que são machucadas dentro de casa. Normalmente as maiores feridas da alma das pessoas começam dentro de casa e são estabelecidas às vezes pelos pais, porque 1 Pedro 1,18 diz que não foste com ouro e com prata, que vocês foram resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais. Então nós recebemos uma herança dos nossos pais que reflete na minha vida, e isso refletiu na minha vida. Então, diante desse quadro, a gente foi entendendo algumas coisas que são pertinentes. E por que as pessoas sofrem às vezes? Por que famílias são dizimadas, famílias estão sendo destruídas? Então a gente viu que a percepção que nós tivemos é que elas não conheciam a palavra de Deus e não entendem quem Deus é. E tem uma falha na paternidade. E toda vez que entra uma falha na paternidade, eles se perdem, porque Deus é amor, Deus é bom, mas Deus é um pai amoroso. Então muitas pessoas feridas têm dificuldade de fazer uma relação de Deus como sendo um bom pai. Então a gente identificou nisso essa necessidade de libertação, de cura da alma das pessoas. Pastor, nós sempre temos o hábito de falar que pais feridos geram filhos feridos. Como é a sua visão dessa dinâmica? Quando um pai e uma mãe estão feridos e não conseguem trabalhar a sua cura e derrama, dessas feridas, dessas dores na vida dos filhos. Como que você identifica, como que você trabalha, quais são as ferramentas que você utiliza? Então, as ferramentas são, a gente tem que entender, pastora, o contexto que está por trás disso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa ferida, uma pessoa muito humilhada, passou por uma humilhação muito grande, ela vai construir uma fortaleza de orgulho, normalmente. Então quando a pessoa chega no gabinete, ela fala assim, eu estou com esses sintomas, ela começa a falar da vida dela. Então, a gente sempre vai atrás da onde está a raiz daquele problema, onde que começou tudo isso. Porque as pessoas falam de sintomas, problema financeiro, o problema com relacionamento, casamento que não dá certo. Então, a gente ouve isso, é que nem a febre. A febre é um sintoma que existe algo disfuncional no nosso corpo, no nosso organismo. Então nós precisamos saber qual é a causa daquela disfunção. E por uma libertação acontecer na vida da pessoa, e é interessante até falar isso, a libertação é para filhos. Porque as pessoas estão oprimidas dentro da igreja. Não é para quem está fora, mas é para quem está dentro. Pessoas que estão machucadas. Então podemos dizer, se existisse um grande segredo, seria você identificar qual é a causa da dor, aonde isso aconteceu. Então tem pessoas que é lá na infância, foram abusadas emocionalmente, espiritualmente, uma autoridade, um pai muito autoritário, muito violento, cria um sentimento de rejeição, de abandono. Então você tem que sempre chegar na causa. Qual é a causa que está originando esses sintomas? Sim. No seu trabalho, você tem visto pessoas realmente serem curadas, restaurarem realmente as suas feridas e verificarem essas causas? Elas chegam com sintomas, mas você consegue ver elas alcançando essa habilidade de identificar a causa? Muitas pessoas, por si só não, Rosângela, ela precisa de uma ajuda. Por isso que a gente faz na igreja, a gente tem vários recursos. Então, além dos pastores, a gente tem psicólogos, porque nesse trabalho a gente começa a identificar que tem coisas que são apenas emocionais,
São as emoções da pessoa. Então a gente encaminha para o psicólogo. E a gente tem essa troca. Os psicólogos, quando eles entendem que eles já trabalharam a questão emocional da pessoa, eles mandam para a gente. Eles dizem assim, pastor, é espiritual agora, porque a gente já trabalhou a questão emocional. Então existe essa troca. Mas normalmente a pessoa por si só, sozinha, ela não consegue identificar. Então isso entra um trabalho, logicamente, de dependência do Espírito Santo. Então, assim, muita oração. Então, assim, tem pessoas que a gente, no processo, na caminhada, são muito rápidos. Mas tem pessoas e processos de cura que são muito mais demorados. Então, o que é interessante? A gente sempre depender do Espírito Santo. Então, a gente clama, a gente ora, a gente anota o que a pessoa vai falando para você fazer um timeline da vida dela, um tempo, quando que as coisas começaram a acontecer, aqueles sintomas entraram na vida dela, para tentar identificar realmente a causa. Se não conseguir identificar a causa, fica muito difícil de trazer um processo, de fazer um processo de cura realmente da alma, das emoções, do coração e da mente da pessoa. Eu estou entendendo, pastor, que há uma equipe trabalhando multidisciplinar, podemos dizer assim, que é o psicólogo, que é o pastor, que são os intercessores. Qual é a orientação que você daria para os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando? O que eles precisariam fazer? Tá bom. O mais importante é ter um conhecimento do assunto. Primeiramente, tem pessoas que são relevantes no país. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a libertação, por muito tempo, foi de forma equivocada e interpretada. Achava-se que era só expulsar demônios e esse tipo de coisa. Não é esse o propósito. O propósito é que tem pessoas, é libertar a pessoa das dores e do sofrimento dela. Pessoas que às vezes não conseguem nem se perdoar. Então, Deus perdoa ela pede perdão para alguém, ou ela libera perdão para aquela pessoa que feriu e machucou ela, mas no fundo ela não consegue se perdoar. Então, assim, precisa ter uma equipe, sim, de intercessão. Por exemplo, se eu atendo uma mulher, eu não atendo sozinho uma mulher. Eu sempre vai ter uma intercessora comigo, vai ter uma outra, ou a minha esposa, alguém vai estar comigo. Por quê? Se precisar fazer alguma coisa, tocar, ungir, eu não vou fazer isso, mulher. Então a gente tem uma equipe toda preparada e treinada para isso. Então é muito difícil de você sozinho conseguir ter essa percepção, às vezes, do mundo espiritual. Então é bom procurar, por exemplo, pastores, pessoas que têm um conhecimento, um vasto conhecimento na área de cura, de restauração. Eu não aconselho que faça sozinho, e você que nos escuta, não comece um ministério de qualquer jeito. Nós temos esse ministério lá na nossa igreja com a bênção do pastor. Então a cobertura espiritual das nossas vidas vem da igreja. A igreja entendeu e nos dá o respaldo para trabalharmos nessa área. Então eu estou entendendo, pastor, que você está me dizendo que libertação não é exorcismo. Libertação é identificação das raízes das minhas feridas e das intervenções corretas promovendo a cura do meu ser. Estou correto? Isso mesmo. Rosane, pastor, a gente sempre tem que ter em mente o seguinte: a pessoa que está magoada ou está ferida, ela é uma vítima e ela precisa de ajuda. A gente não pode expor a pessoa ou as dificuldades dela ou as necessidades dela. A gente tem que proteger essa pessoa, porque ela já vem ferida, ela já vem muitas vezes rotulada e até mesmo já passou de várias igrejas e foi mais humilhada e mais uma humilhação. Não, a nossa questão é proteger essa pessoa, trazer ela para um ambiente de cura do Espírito Santo, mas um ambiente onde ela se sinta protegida, nunca expondo. Não é para fazer isso, não é exorcismo, a gente não tem essa prática. Já aconteceu algumas vezes no culto de ter alguma manifestação, a gente ora, se continuar, a gente tira a pessoa daquele ambiente, daí vai lá com os intercessores e fazem um trabalho naquele momento simplesmente de expulsar, mas não é. Isso é a questão do controle demoníaco na vida da pessoa. Ele vai se alimentar do lixo. Quando que ele tem legalidade na vida da pessoa? Pecado que não é confessado. Então, amargura, ressentimento, fica dentro do coração. A gente já atendeu pessoas com câncer, com úlcera no estômago, que quando liberou perdão para o agressor, ela foi curada. Então, a doença dela estava realmente por causa das emoções feridas, foi uma doença que foi desenvolvida. Lógico, tem que procurar médicos, a gente não está dizendo isso, porque eu estou dizendo nem toda doença vem por causa disso, mas muitas coisas acontecem e as pessoas ficam presas no passado e não conseguem viver o abundante do que Deus tem na vida dela. Então, pessoas que estão dentro das igrejas não conseguem viver realmente a graça, a plenitude da ação de Deus plena na vida, porque estão presas em coisas do passado. Pastor, muito obrigada por esse bate-papo, foi maravilhoso. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando que é um assunto complexo, difícil de ser falado em poucas palavras,
Mas se você deseja que nós possamos voltar a falar desse assunto, deixa o seu recadinho, nós vamos responder você e, se for necessário, vamos conversar um pouco mais a respeito desse assunto. O que nós queremos é que você cresça em conhecimento, que você seja curado e que Deus abençoe a sua vida. Continue conosco na jornada de crescimento, porque vai ser uma bênção para a sua vida e para a nossa também, porque esse é o nosso objetivo, você experimentar o máximo do Senhor. Que Deus te abençoe.